Audiolivro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Catherine Ponder. Capítulo 13. A Lei da Oração. Nesses tempos modernos, ouvimos muito falar do poder da oração, geralmente descrita como a força mais poderosa do universo. Ouvem-se com frequência frases como a oração muda tudo, ou a família que ora unida permanece unida. Por toda parte escreve-se ou fala-se sobre isso e nunca se usou tanto a oração. Pessoas já descreveram o poder da oração desse modo. A oração é profundamente simples e simplesmente profunda. O vice-presidente de uma grande empresa imobiliária conversou comigo longamente sobre o poder da oração. Ele disse: "Esse é um mundo mais espiritual do que muitos pensam. As pessoas usam máscaras, hesitando falar de sua crença na oração ou das respostas às suas próprias orações." Depois contou como, em um período recente de enfermidade, seus amigos supostamente racionais do mundo empresarial o visitaram no hospital e depois em casa, e conversaram com ele sobre o poder da oração na restauração da saúde. Mesmo depois que ele voltou ao trabalho, muitos colegas passaram almoços inteiros com ele, falando sobre inúmeras orações respondidas em suas próprias experiências de vida. A oração é natural para o homem. A oração tem sido descrita como o mais constante esforço do homem em conhecer a Deus. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a oração é algo natural e não uma prática estranha e misteriosa. Os homens sempre oraram e sempre seguirão orando. Em sua compreensão primitiva, o homem da antiguidade orava para o sol e para as estrelas, para o fogo e para a água, para os animais e para as plantas, criando imagens e mitos, mas certamente o homem primitivo orava. Depois, quando o intelecto do homem se desenvolveu, suas ideias avançaram e Deus foi concebido como uma deidade personificada, com emoções e sentimentos humanos. Os primeiros hebreus oravam para esse tipo de Deus. Um Deus com traços humanos, um Deus que podia ser agradado com oferendas sacrificiais e a quem podiam implorar favores. Por sua compreensão espiritual não desenvolvida, os primeiros hebreus sentiam que Deus olhava para eles como vermes, cobrindo a terra. Há pessoas nos dias de hoje que ainda oram para esse tipo de Deus. Não porque ele tenha essa natureza, mas por causa da sua compreensão limitada da real natureza divina. Todos os homens em todas as épocas oraram de uma forma ou de outra. A humanidade está saindo de uma abordagem primitiva e puramente intelectual de Deus para uma compreensão genuinamente espiritual. Nossos métodos de oração estão mudando, se expandindo e sendo aperfeiçoados. A humanidade está percebendo que Deus não é um ser hostil, como uma personalidade dividida entre o bem e o mal, mas um Deus do amor, princípio imutável do bem supremo que permeia todo o universo. É fácil orar para esse tipo de Deus e comungar com ele. Reze por resultados. Ainda que várias leis da prosperidade sejam discutidas nesse livro, nunca é demais enfatizar o poder da oração na obtenção da prosperidade permanente e satisfatória. É certo que a pessoa que orar diariamente alcançará bons resultados, porque estará entrando em sintonia com a força mais rica e auspiciosa do universo. Jesus prometeu: "E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis." Mateus 21, versículo 22. Essa promessa bíblica deixa claro que não há nada de errado em orar pedindo coisas. Muitos não têm usado o poder da oração porque acreditam incorretamente que é errado orar para pedir. Jesus não quis dizer que fazer pedidos em oração era a única maneira de orar, ou mesmo que essa fosse a forma mais elevada de fazê-lo. Porém, Jesus sabia que orar pedindo coisas leva à descoberta do verdadeiro poder da oração. Você então desejará ir adiante, aprofundando-se, desenvolvendo a força de suas orações. Conta-se a história de uma mulher que orava de forma definitiva, pedindo um marido,
e ela o conseguiu em 6 semanas. Depois ela orou durante 6 anos pedindo para livrar-se dele. O que essa mulher não percebeu é que quando você ora pedindo, deve buscar a escolha divina, que é sempre a resposta correta e sublime à sua necessidade específica. É correto e justo orar pedindo coisas, caso precise delas, porque você está vivendo em um universo rico que deseja preencher e satisfazer todas as suas necessidades. Entre as figuras bíblicas que oravam pedindo coisas específicas estão Abraão, Asa, Daniel, Davi, Elias, Ezequiel, Abacuque, Hana, Josafá, Jeremias, Jonas, Josué, Moisés, Neemias, Sansão e Salomão. Em várias ocasiões, mesmo Jesus orou pedindo coisas. Tennyson expressou de maneira bastante poética o poder de orar pedindo coisas em sua frase: mais coisas são conseguidas pela oração do que sonha esse mundo. Emmett Fox certa vez descreveu o poder de orar pedindo coisas. A oração realmente muda as coisas. A oração faz tudo acontecer ao contrário do que aconteceria se a oração não tivesse sido feita. Não faz diferença alguma que tipo de dificuldade você tem. Não importa as causas da situação. Uma quantidade suficiente de oração o tirará de qualquer dificuldade, se você for persistente o bastante em seu apelo a Deus. Talvez você já tenha ouvido essa velha frase desgastada: ore e tudo ficará bem. Deixe-me compartilhar com você os 4 métodos básicos de oração para que tudo fique realmente bem. 1. Oração geral. Em primeiro lugar, existe a oração geral. Trata-se de uma oração feita ao Deus amoroso e compreensivo de seu próprio jeito. Você pode ficar de joelhos ou em qualquer posição confortável. A oração pode ser expressa em voz alta ou em comunhão silenciosa, com um livro de orações ou folheando a sua Bíblia, meditando em suas passagens favoritas, ou parafraseando-as para satisfazer as suas necessidades. Métodos especiais de oração geral. Um bom modo de começar a usar a oração geral é com o Pai Nosso, considerando cada frase, silenciosamente e em voz alta. Os antigos acreditavam que o Pai Nosso era onipotente, repetiam-no várias vezes, de 12 a 15, sem parar. No Santuário de Lourdes, os que buscam a cura são ensinados a dizer o Pai Nosso 15 vezes enquanto estiverem entrando nas águas. Acredita-se que o número 15 tem o poder de dissolver a aflição e a adversidade. De minha experiência pessoal, conheço o profundo poder espiritual que é contatado e vivificado quando se repete o Pai Nosso várias vezes, silenciosamente ou em voz alta. Outro modo efetivo de fazer contato com o poder espiritual da oração é tomar o nome Jeová do Antigo Testamento ou Jesus Cristo do Novo Testamento e declará-los repetidas vezes. Certa vez uma dona de casa me contou que seu marido obteve muito sucesso nos negócios depois de vários fracassos anteriores, quando ela começou a invocar e se concentrar no nome Jeová. Isso parecia gerar um poder espiritual que liberava novas ideias, ações e resultados. Charles Fillmore escreveu a respeito do nome Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda vive no éter espiritual desse mundo e está em contato permanente com aqueles que levam seus pensamentos a Ele em oração. Dizer o nome de Jesus Cristo libera a mais poderosa vibração. Esse é um nome superior a todas as regras e autoridade. É aquele que está acima de todos os nomes, que detém todo o poder dos céus e da terra, tendo o poder de moldar substância universal. Quando pronunciado, coloca forças em ação e produz resultados, como Jesus prometeu quando disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei", para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Outra maneira poderosa de oração invocando o nome, a presença e o poder de Jesus Cristo é imaginá-lo,
tomando conta de tudo, de qualquer situação ou pessoa que o perturbe no momento. Por exemplo, uma mulher escreveu-me certa vez sobre esse tipo de oração. Durante 20 anos, tive como marido um homem que eu odiava cada vez mais. Ainda estou casada com o mesmo marido, mas agora ele é um homem que a cada dia se torna mais amigável e amoroso. Mesmo com todo o meu esforço, eu não conseguia amar aquele primeiro homem. Ele parecia espiritualmente morto. Era muito egoísta, bruto, duro, negligente e nada afetuoso. Eu tinha filhos pequenos para cuidar e não conseguia trabalhar para mantê-los. Assim, eu tinha de ficar com meu marido. Então comecei a pensar na presença e no poder de Jesus Cristo, imaginando-o atuando na situação. Diariamente, comecei a pensar em Jesus Cristo acompanhando meu marido ao trabalho. Eu via Cristo atuando nele, por meio dele, trabalhando com ele e até mesmo almoçando com ele. Eu visualizava meu marido e Cristo juntos, chegando em casa felizes e contentes para mim e para minha família, para refeições bem preparadas. Como resultado, agora, embora eu ainda esteja casada com o mesmo homem, ele na verdade é um novo homem. Gentil, atencioso, feliz e amoroso. Nesse exato momento, ele está sentado na varanda, assobiando feliz a música Rock of Ages, enquanto conserta sua jaqueta de couro para o trabalho amanhã. Trazendo Jesus Cristo devotamente para a situação, consegui o companheirismo que ansiava ter. Eu amo meu marido, de verdade. Gostaria de sugerir às esposas que brigam muito e condenam seus maridos que tentassem a minha receita. Às vezes uma oração comum pode ajudar você. Outras vezes serão necessárias formas específicas de oração, dependendo da sua demanda. Nessa época em que ouvimos tanto falar de oração afirmativa, geralmente descrita como uma oração científica, e de meditação e orações silenciosas, é bom lembrar que a velha e honesta oração, usada de forma geral, não saiu de moda e ainda contém grande poder espiritual. A oração cura. Certa vez ouvi um executivo relatar sobre como a oração geral satisfez uma necessidade de sua família. Seu filho pequeno havia estado doente, com uma tosse grave por várias semanas. Os médicos não haviam ajudado muito e a tosse persistia. Uma noite desesperado, esse homem pegou o filho de pijama, foi ao seu escritório e sentou na cadeira mais próxima. Em seguida, ofereceu uma curta oração de agradecimento, porque seu filho havia sido curado da tosse e da infecção. Foi provavelmente uma oração similar àquela que Jesus fez antes de Lázaro voltar à vida. Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. João 11, versículo 41. De qualquer jeito, a criança tossiu mais 2 vezes depois da oração e se recuperou. Esse é o poder da oração. A oração dissolve a amargura. Uma dona de casa me escreveu sobre algumas de suas experiências com oração geral. Ela e o marido queriam desesperadamente um bebê. Durante 3 anos oraram todos os dias, pedindo que a vontade de Deus fosse realizada na questão. Sua oração foi respondida e agora eles têm uma adorável filhinha. Em outro exemplo, uma dona de casa esteve afastada há muito tempo de seu pai, que havia se divorciado de sua mãe quando ela ainda era pequena. Um dia, depois de anos, sem nenhuma notícia, recebeu uma carta dizendo que ele gostaria de fazer uma visita. Em um primeiro momento, a antiga amargura do passado brotava nela quando pensava que ia ver seu pai de novo. Então ela se ajoelhou ao lado da cama e orou, pedindo que a vontade de Deus se realizasse no assunto. Ela sentiu uma sensação de paz e calma, sendo inspirada a escrever, dizendo-lhe que poderia ir visitá-la. Quando o pai chegou, ela ficou surpresa ao perceber quanto era compatível com ela, seu marido e sua filha. Ela disse: "Ele foi o melhor hóspede que eu já tive." Eles riram, compartilharam muitas coisas e ficaram muito felizes durante a visita de 10 dias. 6 meses depois, ela ficou sabendo que ele havia morrido em uma cidade distante e que apreciara aquela sua última e feliz visita à filha.
orando pelo seu casamento. A assistente do tesoureiro de um banco percebeu que já era hora de se casar. Era atraente, com muitos amigos, e participava de muitas atividades, mas nunca havia encontrado o homem certo. O zelador ouviu sua observação e lhe disse que era muito possível que ela conhecesse a pessoa certa e se casasse em breve. Ele lhe sugeriu que orasse a respeito. A mulher respondeu que já orara muitas vezes sem adiantar. Hesitante, concordou em orar novamente se ele a acompanhasse na oração, o que ele fez. Certa manhã, meses depois, ela entrou correndo no banco, usando um lindo diamante e anunciando que iria se casar em breve. Conhecera seu futuro marido jogando golfe no Country Club e havia sido amor à primeira vista. Desde então, ela insiste em dizer que seu feliz casamento é resultado da oração. Orando por trabalho. Um músico estava sem trabalho. A banda com quem ele tocava havia recebido um convite para ir à Flórida. Quando chegaram lá, o trabalho prometido não se concretizou e eles ficaram desamparados. Esse músico fez uma oração, pedindo que o bem divino intercedesse na questão. Um dia ele e os outros membros de sua banda estavam na sede do sindicato, esperando que aparecesse alguma coisa, quando o agente deles ligou de Nova York dizendo que havia conseguido um contrato no Texas. Ninguém do grupo sabia que esse músico acreditava e praticava o poder da oração. Não obstante, enquanto eles iam para o Texas para um longo e bem-sucedido contrato, ele sentia que suas orações haviam sido respondidas. Oração por proteção. Uma dona de casa estava em casa em sua fazenda, em meio a uma densa região florestal. Enquanto seu marido estava fora em uma viagem de negócios, um incêndio irrompeu na floresta, consumindo tudo em volta da sua propriedade. Como o fogo a cercou, ela não pôde sair para informar o marido que, de qualquer maneira, estava em trânsito, não podendo ser alcançado. Então ela orou: Pai, cabe a ti me salvar e salvar minha casa e minha propriedade. Não há nada que eu possa fazer. Em seguida, ela liberou o assunto, foi para a cama e dormiu bem. Na manhã seguinte acordou cedo, descobrindo que só havia alguns poucos tocos ainda em chamas. Depois de investigar, percebeu que o fogo queimara tudo até os limites da sua propriedade e tinha parado. Parecia um milagre. Mais tarde, ainda naquele dia, quando o guarda florestal chegou, ele disse: Não há outra explicação para isso. Você deve ter orado. A oração é dinâmica. Talvez nesse momento você esteja pensando como o meu jovem filho, certa vez. Um amigo o encontrou na rua e perguntou por mim. Ele respondeu que eu estava bem, com exceção de uma coisa. Só há uma coisa errada com a minha mãe. Alarmado, o amigo perguntou o que havia de errado. A resposta enfática foi: ela ora demais. Então o amigo perguntou: acontece alguma coisa quando sua mãe ora? Ao que ele se iluminou e respondeu: ah, sim, algo sempre acontece quando minha mãe ora. Se você sente que a sua experiência com a oração não foi suficientemente satisfatória ou poderosa, e que nada aconteceu como resultado das suas orações, talvez seja porque você precisa desenvolver um tipo mais específico de oração. 2. Orações de negação. O segundo tipo de oração é um tipo pouco conhecido ou compreendido. É a oração de negação. Muitas pessoas encolhem-se à menção da palavra negação, acreditando que seu único significado é retirar ou impedir. Mas a palavra negar também significa dissolver, apagar ou libertar-se de algo, recusar-se a aceitar como verdadeiro ou correto algo que é apenas relatado como tal. Orações de negação são usadas justamente para esse tipo de objetivo: recusar-se a aceitar como necessário, verdadeiro, duradouro ou correto qualquer coisa que não seja boa ou satisfatória. Orações de negação são as suas orações de não. Elas o ajudam a rejeitar as coisas como são e a dissolver os seus pensamentos negativos a respeito delas, abrindo caminho para algo melhor. As orações de negação o fazem extinguir
livrar-se do que não é o melhor em sua vida. São expressas nas atitudes que dizem: eu não suportarei ou aguentarei mais essa experiência, nem a encararei como necessária, duradoura ou correta. Eu me recuso a aceitar as coisas como elas são. Sou filho de Deus e não aceitarei nada exceto a plena bondade divina. A humanidade necessita intensamente usar orações de negação, ou do não. Muitas pessoas levam uma existência menor, repleta de medo, concessões e insatisfação, quando poderiam gozar uma vida de um bem muito maior, se apenas aprendessem a dizer não às experiências negativas. É bom vigiar seus pensamentos sobre o que você quer ou não. Depois declarar: não, eu não aceitarei isso. Você deve acrescentar: sim, eu aceitaria aquilo ou algo melhor. Jesus estava falando dos seus poderes positivos e afirmativos quando disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Mateus 5, versículo 37. O profeta Oséias entrou em mais detalhes quando aconselhou: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: tira toda iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Oséias 14, versículo 2. Essa passagem é uma fórmula dinâmica de oração positiva e negativa. Você pode negar qualquer situação que seja insatisfatória, declarando ao Pai amoroso: tira toda iniquidade. Em seguida, use a afirmação: eu só aceitarei o que é bom. Muito antes da época de Jesus, os egípcios usavam o comando de afastar a iniquidade pelo poder da negação. Usavam o sinal da cruz para indicar a anulação ou a destruição do mal, uma forma de negação ainda usada por algumas igrejas. Daniel, sem dúvida, usou orações de negação na cova dos leões para garantir sua segurança. Uma imagem famosa mostra Daniel dando as costas aos leões sem olhar para eles. Ele é mostrado olhando pela janela que dá para Jerusalém. Quando o rei pergunta por que Daniel não foi despedaçado pelos leões, ele responde: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Daniel 6, versículo 22. Como dissolver o medo, a preocupação e a tensão? Orações de negação dissolvem o medo, a preocupação, a dor, a doença, a tensão e outras emoções negativas. Esse tipo de oração parece neutralizar os efeitos de tudo que é negativo. Por exemplo, um homem certa vez falou comigo sobre casar-se com uma moça que havia acabado de sair da prisão. Eles estavam muito apaixonados. Ela já havia cumprido uma longa sentença sendo uma prisioneira exemplar. Contudo, ele receava o que as pessoas poderiam pensar. Eu lhe perguntei se algum de seus amigos sabia do histórico dela e ele respondeu que não, mas que temia que eles descobrissem. Depois de orar com ele, tive a sensação de que seu casamento com aquela moça estava em divina ordem. Ela teria uma segunda chance na sociedade depois de ter pagado por seu erro. Sugeri que ele usasse o exemplo de Daniel. Quando qualquer medo ou preocupação tentava se abater sobre ele, Daniel costumava negá-los, dizendo: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Daniel 6, versículo 22. Esse homem usou essa oração e nunca houve reações desfavoráveis a seu casamento. Ao falar desse segundo e do terceiro tipo de oração, a oração negativa e a oração afirmativa, devo salientar que são tanto atitudes mentais quanto métodos formais de oração, que você pode aplicar silenciosamente ou em voz alta em qualquer lugar que esteja, quer como orações formais ou informalmente como atitudes mentais. Qualquer secretária conhece a sensação de ser chamada às pressas quando o chefe deseja ditar uma carta e ser informada de que deve trabalhar com bastante rapidez. Isso pode ser irritante, a menos que ela saiba como usar as atitudes mentais de negação. Lembro-me de uma vez, na época em que eu era secretária de uma firma de advocacia, quando me disseram que um longo ditado que eu acabara de anotar tinha de ser transcrito imediatamente, se não antes,
para um dos clientes mais importantes da empresa. Parecia uma tarefa impossível. Então comecei a pensar: não há necessidade de pressa. A divina ordem está estabelecida e mantida nessa situação. Em poucos minutos, o cliente mudou de ideia sobre a urgência do assunto e informou ao chefe que voltaria no dia seguinte para assinar os papéis. Isso fez com que houvesse tempo para prepará-los com calma. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que a outra pessoa pode tirar o bem destinado a elas. Assim vão pela vida infelizes acreditando nisso. Orações de negação podem dissolver tais falsas crenças. Quando você se pegar pensando dessa forma limitada, mude o pensamento e declare: nada pode se opor ao meu bem. Quando fizer isso, descobrirá que, quando as pessoas e questões parecerem estar trabalhando contra você, tudo mudará e começará a trabalhar ao seu favor. Um dos maiores dilemas da humanidade é como superar e dissolver o medo. Quando é capaz de vencer o seu medo que sente de qualquer problema, você conquistou o controle sobre ele. O problema não mais o controlará. E você estará a caminho da solução. Uma oração poderosa para negar o medo é: o amor perfeito expulsa todo medo. Diga não à infelicidade. A noiva de um soldado americano com quem havia se casado durante a guerra veio de além-mar para os Estados Unidos com seu marido. Durante alguns anos pareciam felizes, porém as antigas lembranças da guerra começaram a brotar na mente da mulher e ela se tornou muito infeliz, deprimida e confusa. Finalmente seu marido teve de confiná-la em um hospital psiquiátrico. Depois se divorciaram e ele se casou com outra pessoa. Em meio a toda essa infelicidade, longe de casa e entre estranhos, essa mulher aprendeu a atitude mental de negação, a atitude de não aceito mais. Ela tinha um único amigo fora do hospital a quem começou a escrever: eu não vou continuar nessa situação, eu sei que eu posso ser ajudada, eu sei que eu vou melhorar. Aos poucos ela começou a melhorar. Logo foi liberada do hospital, indo trabalhar em outro. Quando isso aconteceu, disse ao amigo: viu? Eu disse que podia. Em pouco tempo estava casada de novo, com um médico que conheceu em seu novo emprego. Se ao menos as pessoas soubessem dizer não às experiências infelizes, em vez de se aborrecerem com elas. Os hebreus foram prevenidos muitas vezes para não se curvarem e adorarem falsos ídolos e deuses. Os deuses da infelicidade, da carência e da limitação são deuses pagãos, que ainda estão entre nós. Eles nos causam tanta devastação agora quanto a adoração dos falsos deuses causou aos primeiros hebreus. A afirmação "não há nada a temer, o Espírito do bem de Deus está atuando e resultados divinos aparecerão", dissolve o medo, a preocupação, a tensão e a ansiedade. Como os cientistas sabem, a ausência de vida, substância ou inteligência não existe em lugar algum. Então não as há nessa situação ou na minha vida. Essa afirmação dissolve a incerteza, a confusão e muitas vezes dissipa doenças psicossomáticas ou carência financeira. Numa ocasião, quando a gripe asiática era corrente, eu declarava a miúde: a ausência de vida, substância ou inteligência não existe em lugar nenhum. Um dia meu filho voltou para a casa da escola e disse: mãe, eu fui o único garoto a ir ao treino de futebol hoje. Todo mundo está em casa com a gripe asiática. Por quê? Imunize a si mesmo contra a negação. A atitude mental de negação não convida os problemas a entrarem, ao discuti-los. A atitude mental de negação diz não à conversa alheia que enfatize outra coisa a não ser o melhor, ou que dê atenção ao que você não quer vivenciar. Em vez de multiplicar os problemas por meio de uma longa discussão sobre eles em voz alta, em vez de se lamuriar sobre as questões do mundo ou sobre os problemas dos outros, faça qualquer coisa construtiva que puder para resolvê-los. Use a atitude: não, eu não aceito isso como duradouro, permanente ou necessário.
e para tudo. Use a atitude não, eu não aceito isso como duradouro, permanente ou necessário. E para tudo. Quando as pessoas tentarem irritá-lo ou aborrecê-lo com um monte de blá 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 negativo, declare mentalmente: não, eu não aceito isso como verdadeiro ou necessário. Logo, eles passarão a assuntos mais construtivos ou irão embora. Do mesmo modo, em vez de pensar que você tem de suportar a insatisfação em sua vida como algo permanente, use seu poder de negação declarando: não, eu não tenho de aceitar essa situação. Deus, em sua onipotente bondade, está dissolvendo e removendo toda a negação do meu mundo. Nenhuma situação me atemoriza, pois Deus, o Espírito do bem, está comigo, me apoiando, me sustentando e retificando tudo. Para questões financeiras, aqui está uma oração de negação. Apesar dos impostos, do custo de vida ou da taxa de desemprego, minha renda pode e agora aumenta ricamente através da ação direta de Deus. Quando ousar usar o seu potencial mental de negação em uma situação tumultuada e infeliz, você conseguirá controle mental e emocional sobre ela, em vez de deixá-la controlar você. Então, os passos positivos, a fim de alcançar a vitória, lhe serão revelados. 4. Orações de meditação e silêncio. O quarto tipo de oração é a oração de meditação e silêncio. Quando estamos em meditação ou em oração silenciosa, contemplativa, podemos sentir mais fortemente a presença da bondade divina. Nesse tipo de oração, você pega algumas palavras significativas e pensa sobre elas e se alimenta delas. À medida que pensa nelas e as contempla, elas crescem em sua mente como ideias expandidas, dirigindo a ação correta. Ou talvez a uma certeza pacífica de que tudo está bem e de que nenhuma ação é necessária. Mesmo que nada pareça acontecer na meditação, você ao menos fez que sua mente ficasse receptiva ao bem divino. No devido tempo, ideias e oportunidades serão reveladas como resultado do exercício espiritual da meditação. Talvez você esteja pensando: isso é uma teoria espiritual linda. Mas como eu sei que a meditação e a oração silenciosa, talvez você esteja pensando: isso é uma teoria espiritual linda. Mas como eu sei que a meditação e a oração silenciosa produzirão resultados tangíveis e satisfatórios em meu mundo cotidiano? Moisés, Elias e Jesus, entre outros, provaram o poder prático e funcional da meditação silenciosa. Talvez então você pense: mas eu não sou Moisés, Elias ou Jesus. E, francamente, não tenho certeza de estar praticando a meditação ou a oração silenciosa. A verdade é que você medita, esteja ciente disso ou não. Todo mundo medita. A palavra meditar significa pensar sobre, contemplar, considerar profunda e continuamente. Como meditar? Qualquer coisa sobre a qual você pense com frequência é tema da sua meditação. Na oração silenciosa, vale meditar sobre a solução divina para seus problemas. Você pode começar com a expressão solução divina, deixando-a crescer em sua mente. Pegue alguma frase ou palavra espiritual, pense sobre ela e deixe que se revele a você. Ou simplesmente limpe sua mente, feche seus olhos e volte sua atenção para dentro de si, pensando em Deus, amor. Deus é amor, paz. Ou em qualquer outra ideia que lhe dê a sensação de unidade com o bem e sempre de forma relaxada. Eu entro em meditação silenciosa para conseguir orientação ou a sensação de encorajamento, renovadora e edificante, trazendo nova energia. Se me retiro para meu quarto para uma meditação silenciosa por volta da hora do jantar, depois de um dia atarefado, já descubro, após poucos minutos, que estou renovada e pronta para uma noite de mais trabalho ou de outra atividade.
Alguém já disse: a oração alimenta. Eu posso atestar que a meditação alimenta emocionalmente, trazendo sensação de harmonia, elevação e paz. Que a meditação alimenta intelectualmente, com novas ideias, ou a miúde, com vislumbres de algo que preciso saber sobre uma situação presente. E que a meditação alimenta fisicamente, com a sensação de renovação do corpo, uma nova energia e um bem-estar, dissolvendo a fadiga e o cansaço. E atenção! A meditação resolve problemas. É por meio da meditação silenciosa que eu planejo os meus dias, minhas palestras e meus livros. Não é necessário ser muito desenvolvido espiritualmente para usar o poder da meditação silenciosa de forma efetiva. Eu usei o poder da meditação com frequência no mundo empresarial. Alguns dos resultados mais empolgantes são conseguidos quando tomamos um problema, sentamos sozinhos e meditamos. A solução divina é a solução sublime, e eu a aceito e a reclamo nessa situação agora. Gentilmente deixe que a mente se expanda nesse pensamento. Energia do medo gasta se preocupando e lutando com o problema. Pode ser transmutada em energia da fé, trazendo novas ideias e a resposta correta. Sempre que alguém tiver um problema e se propuser a meditar sobre ele, contemplando a solução a partir de uma perspectiva divina, lhe será revelado o que fazer. Um engenheiro me contou que ele usa esse método. Quando seus homens enfrentam qualquer dificuldade em um projeto de engenharia, ele vai para o seu gabinete e medita sobre ele mesmo, sob uma perspectiva divina, e inevitavelmente chega a uma solução. Um de seus engenheiros mais novos perguntou-lhe numa ocasião como sempre conseguia obter as respostas corretas quando essas eram mais necessárias. Quando ele explicou seu método simples, o jovem declarou ceticamente: quer dizer que você simplesmente medita sobre a solução, em vez de se concentrar no problema? O mundo empresarial está cheio de pessoas estressadas e tensas, tentando resolver seus problemas de modos externos, em vez de pegar o atalho interno. Todo mundo deveria reservar um tempo para meditar tranquila e silenciosamente. Na meditação diária reside o seu segredo do poder. Você pode estar muito ocupado com suas muitas atividades e responsabilidades, a ponto de sentir não ter tempo para parar um pouco. Mas o convite bíblico foi: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6, versículo 31. Esse é o único modo de conquistar sabedoria definitiva, frescor de experiência, estabilidade de propósito, ou o poder para enfrentar e vencer o desconhecido na vida diária. Se você começar a praticar a meditação diariamente, descobrirá que algumas de suas atividades e demandas não são mais necessárias, e que é melhor deixá-las ir em vez de negligenciar seu tempo de quietude, meditação e paz consigo mesmo e com o seu Criador. Quando se retirar do mundo por meio da meditação, é melhor não pensar em seus fracassos. Em vez disso, acalme-se e foque sua atenção em Deus e em sua bondade onipotente. Se possível, deixe todas as pequenas preocupações de lado por um instante e volte seus pensamentos para algumas das palavras simples de Davi. Sustente em sua mente algum pensamento que o auxilie, mesmo que ele pareça simples demais. Eu e o Pai somos um. Seja feita a sua vontade. Deus, eu o amo. Obrigada, Pai. Estou em sua presença, Senhor. Hoje é o dia que o Senhor criou, e eu me regozijo e me alegro nele. Paz, aquiete-se. Até que tenha praticado a presença de Deus desse modo simples, você não fará ideia de como isso acalma as tensões físicas. O medo, a supersensibilidade, as pequenas asperezas do dia a dia, um período de tranquila e quieta espera, a sós com Deus, é revigorante e restaurador.
Esse é o esconderijo do Altíssimo, que Davi fala em Salmo 91, versículo 1. Essa é a recomendação feita por Jesus. Entrar no seu quarto e fechar a porta. Mateus 6, versículo 6. O local secreto de paz, poder e plenitude. Dos 4 tipos de oração, geral, negação, afirmativo e meditação, use aqueles que lhe pareçam apropriados no momento, ou misture os vários tipos, mas ore com frequência. Esse pode ser o segredo da paz, do poder e da plenitude. Encerro esse capítulo por aqui, agradecendo a sua presença aqui no canal. Convido você a se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário se você tem gostado desse conteúdo de Catherine Ponder por aqui. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.